Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler os Salmos, número 1. Iniciando do versículo número 2. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Com essa leitura nós vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo que Deus continue falando conosco, como sempre. Possamos sair muito mais abastecido pela sua palavra nesse dia. Senhor Deus, eu te glorifico, eu te bendigo, te adoro, te honro, Senhor, por este momento tão profundo, quando todos nós estamos diante de ti, para aprendermos no teu santo templo. Ajuda-nos a compreendermos mais profundamente a tua bendita palavra. Também abençoa cada participante, meu Deus. Mesmo aqueles que estão à distância, que estão ouvindo através do sistema de comunicação. Deus grandioso, alcance eles também. Que a tua bênção, a tua palavra possa dar a eles as condições de ter uma vida fortificada, alimentada em ti. Usa cada um dos teus servos que hão de falar a tua palavra, e sei que o teu Santo Espírito sempre terá cuidado de cada um de nós. É o que te pedimos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Show. É uma satisfação estar aqui com os irmãos e conhecendo os nossos irmãos, conhecendo a obra do Senhor. Mas para mim eu tenho uma gratidão a Deus especial de estar aqui, porque eu fiz do pastor Antônio uma inspiração para a minha vida, para o meu ministério. Que, enquanto muitas pessoas estão na igreja amando outras coisas, ele não desaprendeu de amar as almas. E eu peguei isso como um exemplo para a minha vida. E sei que é uma pessoa que orou muito por mim nos momentos da minha vida e continua orando. E, além disso, é pastor do meu pai, que é obreiro dele lá. Eu estou muito feliz, também grato ao pastor Josué, a irmã Inês. Eu estava preocupado hoje que eu tinha que me levar no shopping daqui a pouco para comprar camisa, que as minhas já começaram a ficar apertadas. Né? Eles tratam tão bem a gente aqui, mas eu sei, eles estão querendo que a gente volte, né? Graças a Deus. Eu vou tomar liberdade, eu já tenho umas manias de dar aula diferente, né? Então eu tinha arrumado e o pastor Josué desarrumou meu monitor aqui, né? Mas tudo bem, a gente perdoa. Amados, eu vou ser bem objetivo, porque nós temos um tempo bom para falar, né? Mas eu creio que ele acaba ficando pequeno, né? E como dizia um professor meu, eu não estou aqui para ensinar, mas vocês estão aqui para aprender. Então, nós vamos combinar que nós vamos trabalhar de uma forma bem interativa. Eu gosto de trazer à igreja os mesmos temas, mas sempre enfocando de uma forma que não é costumeiramente enfocado na igreja. E eu vou dar um foco na homilética, porque a matéria que está na apostila é a matéria que todo cursinho, todo que você procurar na internet está escrito.
Então, nós vamos pegar o embasamento dessa matéria, fazer aplicações práticas na realidade, que possa ser relevante para todos vocês. Então, eu queria começar aqui. Quem ficar com torcicolo, depois a gente arruma, né? Aqui ficou, para quem está aqui, fica, mas eu vou usar bastante o slide, né? Eu vou tentar ver se funciona. Aí. Então, aqui está uma das razões da minha vida, a minha esposa e os meus filhinhos, né? Se vocês conseguem ver, está um pouco claro ali, mas eles estão do lado de uma porta de 2,10 metros e eles têm que baixar a cabeça para passar. Essas são as grandes bênçãos que o Senhor deu na minha vida, né? A minha esposa está triste porque ela não conseguiu vir, mas está prometido que ela virá, né? Então, graças a Deus. Acho que eu não vou ter que ir manual mesmo, porque eu fiz nós fizemos o teste aqui, não... Aí. Então, o conceito de homilética, um conceito bem... Eu queria manifestar aqui, e citei na apostila, esse material eu obtive um presente do pastor Robson Brito, que lançou recentemente no Brasil um livro chamado A Pregação Pentecostal. Um excelente material sobre isso. Ele é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa muito respeitada lá, e ele graciosamente me cedeu a essência do desenvolvimento dele, que foi essa apostila, né? E eu, com a permissão dele, eu reproduzi na íntegra para trazer para vocês, né? Então, em síntese, o que é a homilética? É o estudo que ensina o pregador a ordenar, organizar e expor de forma organizada e clara e coerente a mensagem a ser pregada, buscando a eficácia da mesma. Bom, eu destaquei aqui, meus amados, as palavras expor de forma mais clara e coerente a mensagem a ser pregada e a palavra eficácia. Você sabe o que é eficácia? Eficiência, eficácia? A diferença entre eficiência e eficácia, né? A eficiência é construir uma estrada muito bem construída, bem todas as especificações certinhas. Se for eficiente, você é eficaz se você construir essa estrada ligando uma cidade na outra, que tenha sentido. É fazer sentido aquilo. Então, a mensagem eficaz é aquela que atinge o objetivo. Não é a eficiente, é aquela que o pregador fica contente ele. A eficaz é aquela que muda e toca a vida das pessoas que estão ouvindo. Que essa é a essência da mensagem. Aquele pregador que chega ao púlpito, estrutura toda a mensagem dele para explorar as fraquezas dos irmãos, para encher aqui a frente do púlpito quando ele termina, ele está cultuando ele. Está trazendo muito pouco para a igreja. E a mensagem eficaz é aquela a mensagem transformadora, que toca no profundo dos corações das pessoas que ouvem, né? Então, isso é uma mensagem eficaz. Quando eu fizer assim, sabe que você tem que apertar aí para dizer que foi o meu aparelho que funcionou, né? Segue lá, irmão, que nós não... E aí nós vamos falar, a primeira coisa para a mensagem ser eficaz é a comunicação. Irmãos, eu vou pedir para vocês o seguinte: hoje, a aula de hoje ela é uma introdução, ela não está escrita na apostila aí. Por quê? Essa material que eu trouxe, ela é muito focada para obreiro que faz pregação só. Como nós temos irmãos das mais variadas atividades na igreja, eu adaptei o conteúdo, conversando com o pastor Josué, para que seja aproveitado para todos, né? Tem muita coisa boa para os obreiros, sim, mas a apostila que quiser fazer as anotações, você faz as anotações. Então, a comunicação é eficaz. E eu vou pegar aqui um pedaço do pastor Josué, na nossa conversa, que ele falou o seguinte: tem pregador que, em vez de fazer uma dissertação, ele faz uma desertação, né? Qual é a diferença disso? Quando você trabalha o texto, o conteúdo, para chegar ao objetivo e chega, você fez uma mensagem eficiente, eficaz, chegou no ponto que é o alvo que está ali para vocês verem. Agora, tem gente que abre tanto ponto e depois não consegue fechar lá na fonte. Então, a primeira coisa que ao estruturar um sermão, você está muito claro. Normalmente, você começa do fim para o começo. Para você estruturar uma mensagem, Deus normalmente coloca no seu coração qual é o objetivo. E você desenvolve toda a argumentação em cima daquele objetivo que você quer chegar. Não é verdade? Quando eu queria vir para Lisboa, para me comprar passagem, o que eu fazia? Eu pegava Lisboa como ponto e via por Londres,
por Nova York, por Joanesburgo, qual que seria o caminho mais fácil e mais econômico para vir para cá? Então, você parte sempre de lá, qual o objetivo que você quer atingir? E aí você desenvolve o tempo para chegar lá, certo? Então, a comunicação, irmãos, e aí está o centro de praticamente de tudo que eu vou falar aqui. Como tornar a comunicação eficaz na pregação, né? Como tornar isso de uma forma bastante evidente. E aí vocês verem essa gravura, que está o emissor e o receptor. Então, quer dizer, a linguagem que se usa tem que ser uma linguagem comum a todos, as pessoas que te ouvem. E aqui, nós vemos, por exemplo, aqui, ó, o emissor fala, José, voe para casa. Porque voar não é algo que está na cabeça dele. Já o outro, voar. Agora, se ele fala, José, corre para casa, está perfeitamente entendido. Claro que há uma superlação aqui na expressão, mas quando você fala a linguagem que a pessoa está habituada a viver e entender, ela se torna muito mais fácil da pessoa compreender aonde você quer chegar. E nisso, meus amados, pode me dar o próximo lá? Eu selecionei algumas pérolas da nossa linguagem, para vocês verem como às vezes nós prestamos desserviço ao nosso ouvinte. Porque nós temos um dialeto todo especial dentro da igreja, e nós queremos que as pessoas que estão na igreja nos ouçam do jeito que nós queremos ensinar, do jeito que nós queremos falar. Nós queremos que o visitante, às vezes na rua mesmo, essa linguagem de proclamar o evangelho, nós usamos o nosso dialeto. Pode vir o próximo lá. Veja aí. Palavras que para as pessoas fora do nosso meio têm um contexto totalmente diferente. Por exemplo, luta. Para as pessoas de fora perguntar, é o MMA? Né? As pessoas, para nós, é a coisa mais comum. Ah, estou numa luta. Fala, você foi no MMA então? Né? Prova. E enfermo. Você já viu o médico falar, você está enfermo? Né? É compreensível esse aqui, mas tem algumas palavras que é característica do meio, como enfermo, como, por exemplo, outra aqui que eu... tinha outra palavra que também é característica do enfermo, mas está em outro slide, tem mais disso, né? Ímpio é uma palavra que usa-se muito na igreja, apesar de ser uma verdade, mas é uma palavra ofensiva para as pessoas. É uma palavra que a pessoa que ouve na igreja essa palavra se torna ofensivo para ela. E às vezes você fica igual a palavra, uma palavra do meio da frase que a pessoa não entenda, ou que ela tem um sentido diferente, você estraga todo o conteúdo que você preparou para passar para ele. Então, o conteúdo tem que ser muito refinado para isso, né? E aí nós estamos lá falando, estava vendo aqui a palavra mocidade, né? Vocês já viram a palavra mocidade em outro lugar que não seja a igreja? Hein? Não é? É do nosso dialeto, né? Não tenho nada contra isso, mas para vocês perceberem como a gente tem algumas coisas que vai. Eu vou trazendo essas palavras assim mais para descontrair no meio aqui, para vocês também não dormirem, né? Porque senão eu começo a falar aqui, de repente tem gente que dorme, né? Eu costumo não acordar quem está dormindo, eu só fico quieto e aponto para ele, para que todo mundo acorde ele, certo? Então, por favor, não durma na minha aula, porque senão as outras pessoas vão te acordar, tá certo? Mas eu prometo fazer o maior esforço para a aula se tornar relevante para você não dormir, tá bom? Vamos lá na próxima. Bom, vamos fazer algumas análises aqui então, pode seguir a próxima aí, meu. Como nós estamos com respeito ao nosso irmão português, mas dentro da nossa realidade do Brasil, a igreja no Brasil, pentecostalismo enraizou nas áreas rurais e na periferia. E nós trazemos muito disso para dentro da igreja. E, tradicionalmente, ele tinha pouca penetração na classe média. E nós não aprendemos a linguagem e o meio de penetração nessas classes. Nós temos dificuldade, algum tipo de dificuldade para pregar e para atrair essas pessoas para a igreja, não só pela linguagem, mas pelos hábitos que nós temos, pela forma da gente se relacionar, né? Hoje, as igrejas no Brasil estão fazendo trabalhos especiais, estão se reciclando, nós conversávamos ontem, né, pastor? O esforço que a igreja tem fazendo para não perder a essência, mas
criar condições de atratividade para isso. E a mensagem é as primeiras coisas, porque nós vamos falar agora sobre as características dessa sociedade, que é o nosso público, que é o nosso ouvinte hoje, para a gente poder, porque quando eu estou falando, porque eu não trouxe o material pronto, por quê? Eu não conhecia a realidade de vocês. Então, para mim preparar a minha aula hoje, eu conversei com o pastor José nos bate-papo, que ele nem percebeu, eu estava sondando como é que é o ambiente, até que eu cheguei oficialmente para o pastor, me fala como que é a igreja, quem que vai ser o público, o que nós vamos falar, vai ter só obreiros, vai ter pessoas que não são obreiros, tem as irmãs, tem os irmãos, porque em função disso eu estruturo para que a aula se torne relevante para todos vocês, de forma que ninguém saia daqui triste, fala, poxa, fui lá, mas esse assunto não tem nada para mim, se eu fosse obreiro, se eu pregasse, servia, mas não vou pregar. Então, essa é a forma, e na mensagem, é muito fácil para um pastor, para um obreiro, ter na Bíblia aquele monte de papelzinho, agora melhor ainda, né, no iPad, no seu tablet, aquele monte de mensagem, chega aqui, chega no púlpito, dá uma olhada assim, vou pregar essa hoje. Nem pergunta para o Espírito Santo, para Deus, o que Deus quer falar. Ele encontra aquela... E não é isso. Você tem que ter de Deus a direção, porque a direção de Deus quebra todas essas regras que às vezes nós estamos... Quem está na direção de Deus, Deus direciona ele. Esses dias eu estava falando fui em Curitiba fazer um seminário para casais, e no final, uma pessoa veio me procurar e sentou, escuta, você pode me ouvir? Falei, eu vou te ouvir porque Deus me trouxe aqui para cuidar de você. Esse seminário aqui é tudo pano de fundo, mas você estava orando para alguém vir aqui te socorrer, e Deus me mandou. Ela começou a chorar. Deus me fez fazer um seminário em Curitiba para cuidar de uma pessoa. Eu voltei feliz da vida, porque Deus me usou para impactar a vida de uma pessoa. Eu posso dizer isso, que Deus já me deu todos os públicos que eu precisei, né? Já falei ao vivo na TV, já escrevi para os maiores jornais do Brasil, Deus me abriu as portas, apesar de ter nascido lá no interior de Pitanga, no Paraná, né? Eu sempre limpava o nariz na manga da camisa, assim, mas Deus me deu a alegria de servir ao Senhor, e aí eu tenho que servir ao Senhor com todo o meu coração. Vamos lá na próxima, irmãos. Aí hoje eu pontuei algumas situações históricas da pregação brasileira. Primeiro, nós começamos, a nossa igreja começou com uma mensagem simples. Daniel Berg e Gunnar Wingren sabiam menos de teologia que a grande maioria de vocês. Eles pregavam, Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Essa era a essência da pregação dos fundadores da igreja no Brasil. Simples, direta e poderosa. Cheio do poder de Deus que tornou um país com um grande número de pentecostais e mudou a história do país. Depois disso veio o início do conhecimento teológico. Aí os irmãos quiseram melhorar a mensagem e as igrejas começaram, não as igrejas tradicionais, que já vêm com a formação teológica, né? Já vêm de estrutura lá dos Estados Unidos, mas começou o início do conhecimento teológico, onde começou a se introduzir o conhecimento teológico. Aí foi para uma outra fase que não foi uma fase tão boa, que foi o encantamento teológico, onde as pessoas amavam derramar teologia pelo lado menos proveitoso dela, e centrar sua mensagem no conhecimento da teologia e menos na inspiração do Senhor. Que tem muita gente ainda encantado com isso, que chega aqui, derrama o original para lá e para cá, e faz que as pessoas tentando se colocar como uma pessoa altamente culta, mas sem prestar atenção que o público ali precisa de uma mensagem simples, direta e poderosa. Então, essa é uma fase. E agora chega numa fase do equilíbrio da mensagem, onde você pega o conhecimento, tira esse encantamento, o conhecimento teológico, o conhecimento de vida, mais o poder, e começa a ter uma mensagem equilibrada para atingir o público, né? Que é um momento que começa a mensagem a ser muito mais eficaz, como era no começo, né? Claro, tem pessoas que praticam essas coisas em diferentes fases, mas via de regra as pessoas passam por isso. E por último, a adequação da mensagem, que é a base do que a gente vai trabalhar aqui. Mas por que adequar se ela já está equilibrada? Agora vamos falar de público, de quem que é o nosso público hoje, que vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos, vale para todos os lugares, quando você observa onde a gente está. Próximo, Lerma.
Então, quem que é o nosso público hoje? Como nós falamos que a origem da igreja foi na área rural e foi na periferia, obviamente, todos os pregadores se habituaram a pregar para pessoas simples, de pouco conhecimento e de pouco questionamento. E assim foram formados. E essas pessoas, desse meio, saíram os obreiros, como saiu meu pai, como saiu muita história, a grande maioria dos obreiros que ainda estão em atividade hoje, de um povo simples, né? E o que aconteceu hoje no Brasil? Que 85% da população mora nas cidades. E eu lembro, quando eu morava em Guarapuava, em 1986, que eu fazia faculdade, faz tempo, né? Jesus. Estou velhinho já, vocês viram o tamanho dos meus filhos também, né? Não adianta. Tinha eu e mais uma pessoa que estudava e fazia faculdade na igreja, que tinha acho que 600 membros, se não me lembro, lá na sede, 500, alguma coisa assim. Sei que era 2 pessoas fazendo faculdade. Hoje, você vai em qualquer igreja do fundo de um bairro, você acha 2 que não faz. Então, esse público mudou completamente. E com isso, exige-se quem está ao púlpito mudar de forma também a forma de abordagem da mensagem. Porque hoje um erro de pronúncia de linguagem, um erro de português, desacredita a sua mensagem. As pessoas são altamente críticas, né? E nós vamos agora ver algumas coisas aí das nossas origens. Por exemplo, esse era o brinquedo nosso. Vamos falar da nossa geração, né? Era um brinquedinho de bolinha de gude, carrinho de rolemã, essas coisas, todo de manual, né? Nós não desempenhávamos habilidades intelectuais, né? Nossas habilidades eram todas manuais. A nossa geração, de nós que estamos nos púlpitos hoje. Próximo lá. Essa é a nossa realidade hoje, que o domínio que as pessoas têm das ferramentas hoje. As ferramentas os brinquedos dos nossos filhos, dos nossos jovens, e já estou falando de jovens de 30 anos para baixo, já todo mundo está muito familiarizado. A gente já está todo moderninho hoje, com a Bíblia aqui, esboço tudo no iPad, todo esse negócio, mas a gente perde feio para a moçada, não adianta. Eu sempre falo aqui, hoje nós estamos falando para uma geração que ele está ouvindo música, está conversando no MSN, tá? Navegando na internet e ainda assiste TV. E você perguntar alguma coisa, ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo. Ele domina todos os assuntos. Eu só tenho tico-teco, ou é um ou é outro. E me acho inteligente ainda, né? Ou eu assisto TV, ou eu escuto música, ou eu navego na internet, ou não dá para fazer mais de uma coisa. E esse público está aqui. Pastores, quando você está pregando aqui, está na internet, checando se o que você está falando é verdade. Ainda mais uma igreja como essa, que se ele descobrir a senha do Wi-Fi aqui, ele navega no Wi-Fi aqui, tranquilo. As pessoas estão hoje fazendo um filtro muito grande. E na hora de preparar essa mensagem para chegar a esse público, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, eu estava fazendo aqui, depois eu vou mostrar, nesse momento me surgiu uma dúvida aqui. Eu rapidamente entrei na internet aqui, achei a dúvida e está aqui. Em 2 minutos eu procurei, assim que eu procuro um versículo na Bíblia, na internet, e achei a solução para a minha dúvida. Então, nós estamos interagindo com uma geração hoje que, para você ser relevante na mensagem, você precisa muito do conhecimento, precisa da dedicação, mas precisa muito da unção de Deus. Tudo que nós falamos aqui não substitui em momento algum a unção de Deus na sua vida, que é o que passa por tudo isso e vai direto ao coração de quem precisa ouvir, né? Próximo lá. Então, outra coisa aqui, ó, os hábitos de vida. Quando se muda o hábito de vida, você muda os parâmetros de comparação das pessoas. Por exemplo, aqui nós estamos dizendo, essa figurinha do relógio é para sabermos que um culto tem que ter hora. Se a mensagem for no horário errado, a pessoa já fica incomodada e já mata o pregador. E aqui eu não sei como é que é, mas lá no Brasil tem uma mania de cantação, que você vai lá, tem 14 hinos, 12 hinos, um atrás do outro, assim. E aí a pregação, porque se não der, se o círculo de oração não cantar, eles desviam todos, né?
Se o jovem não cantar, ele diz, não, amanhã não vem na igreja. O pai está beiçudo, fica tudo assim. Eu pergunto para eles, vocês estão aqui para servir ou para ser servido? Porque, irmãos, o culto a Deus, eu fico feliz se o culto for maravilhoso e eu tiver que fazer alguma coisa e não precisar. Falei, não precisou, Deus fez. Você nem precisou de eu contribuir nesse dia. Esse é o espírito de servir. E esse espírito de ser servido dos grupos está criando castas dentro da igreja, e daí se atrapalha, espreme a pregação, a ministração do culto, mata o pregador para atender esse público, né? Eu estou falando para dirigente de culto, porque esse povo hoje está todo mundo. Quem aqui não fez correria para chegar aqui agora? Ah, vocês que estão aqui dentro não fizeram, não fala que fizeram não. Tem gente que está aqui dentro, né, pastor Júnior? Não fez, mas vamos falar num culto normal. Todo mundo faz correria, né? Todo mundo levanta cedo, trabalha, é faculdade, aquela correria toda. Vive e esse ritmo a pessoa traz aqui. Então, se ele está perdendo hoje, o tempo é a moeda mais preciosa do ser humano. Dinheiro, se ele perder, ele ganha outro, mas um minuto que ele perde, ele não ganha mais, foi embora. E ele vive sobre essa regência. Se ele está aqui, e nós não formos relevantes na hora de transmitir para ele, ou você fica aqui, enquanto um grupo se arruma lá, ou dá aquele vácuo no meio do culto, ele fica incomodado, porque ele está achando que ele tem, inconscientemente, não estou dizendo que isso é consciente, inconscientemente ele está perdendo tempo, porque o tempo é uma moeda muito preciosa. Próximo. Uso da mídia. Eu estou falando aqui, eu não sei para quem, né? Está na internet, estão transmitindo aqui. Eu não sei quem está me ouvindo. Então, o cuidado e o valor do que se fala, o uso da mídia hoje está aberto por onde nós estamos, né? Antigamente, quem não lembra da cornetona Delta em cima da igreja, lá dos mais velhos aqui, né? E passava para a cidade, colocava isso numa Belina, né? Conhecem Belina ainda? Quem conhece, lembra da Belina? Belinona é um carrão grande, pastor, que tinha lá no Brasil, da Ford, né? E colocava a Belina, enchia de irmão, já ia anunciando e fazendo culto lá na praça, né? Hoje, se você fazer isso lá, você vai preso, né? Não por nada, porque chamam você de doido, ninguém vai te ouvir, porque mudou a forma de comunicar o evangelho, né? Então, esse público hoje é cheio da mídia, a informação chega nele de uma forma muito rápida, muito forte, e aquilo que a gente está pensando que ele sabe, ele já sabe, né? Próximo. Da mesma forma, nós falamos da mídia e o acesso à informação. Hoje, a facilidade de nós entrarmos em qualquer biblioteca do mundo, em qualquer língua, traduzir a língua, já tem muito eficiente, e você entender o que está acontecendo, você vai. A gente, por exemplo, a língua portuguesa, ela está para baixo de 10% que tem do inglês. Então, quem tem um pouquinho de inglês, o que não tem, já vai lá no Google, Ctrl+C, Ctrl+V, cola, traduz, ou traduz a própria página dentro do Google, já resolveu. Então, o acesso ao conhecimento para julgar o que a gente está falando está muito fácil e é feito de dentro da igreja. Eu ouvi relatarem, aqueles contadores de vantagem ao púlpito, mas eu estava lá na cidade tal e fez isso, e eu orei e aconteceu isso, e a pessoa no primeiro dia do congresso entrou no celular, na internet, pesquisou, entrou. Aí encontrou uma pessoa da cidade, que estava online, conversou com ela e falou: esse cara é um charlatão, está mentindo, não aconteceu nada disso. Ele foi e contou para o pastor, tiveram que trocar o pregador do congresso por causa disso. Antigamente isso não tinha esse perigo, né? Próximo. Geração desconectada, né? Nós estávamos amarrados por um fio, nós íamos até onde o fio dava. Hoje, aonde for, vocês têm a informação. Nós estamos falando aqui de dentro. Nós não estamos mais amarrados à extensão de 1,5 metro de um cabo de telefone, né? Ou no máximo um sem fio aí que tinha extensão de 30 metros. Né? Então, hoje você saiu desse ambiente. Próximo. E a outra coisa que impactou isso é demais agora, foi a escolarização, né? Se você for falar a parte teológica, tem gente. Eu dei aula de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, que é a melhor escola de pós-graduação do Brasil, né? Está entre as melhores do mundo. Então, a primeira coisa que chegava na aula é tendo a certeza que tinha um monte de pessoas ali que sabia mais do que eu. E na igreja tem que estar sob essa condição de ser um servo, que aqui você é um fomentador do conhecimento,
né? É um fomentador do conhecimento. E com isso a gente consegue dar aula para doutor, porque você vai fazer, você tem 10 doutores de uma coisa, o que você vai fazer? Vai provocá-los para que eles discutam. E aí você produziu o conhecimento. E essa escolarização hoje, se a gente achar que eu que sei, eu vou começar estragando a minha aula na primeira palavra que eu falar. Porque eu tenho certeza que os assuntos que eu estou falando aqui, um não sabe, outro sabe melhor, outro sabe melhor. Quando o pastor Josué falou para mim falar sobre angelologia, eu falei, pastor, eu não gosto de dar temas teológicos, primeiro porque a igreja tem bastante gente que dá esses temas, né? Eu gosto de pegar esses temas mais, porque dá para a gente abrir um pouco o leque da abordagem, né? Então, essa geração sabe tudo, ela tem o conhecimento, ela hoje, uma criança de 12 anos sabe mais do que eu quando eu tinha 18, na época. Encurtou muito tempo. Os pais hoje, eu fiz um seminário para pais em Curitiba sobre o tema como conviver com a geração de filhos que está à frente dos pais, né? Tem os mais novinhos ficam rindo. Se eu for contar o que eles aprontam na internet, que eles acham que os pais não entendem a internet, né? E lá eles queriam me bater, porque eu contei para os pais que eles aprontavam lá. Mas essa geração é nosso público, né? Então, uma geração que ela acha que sabe tudo. E por isso, ela acha que sabe mais que o pastor da igreja. E aí começa a criar dificuldade da mensagem ser relevante. Quando ela começa a entender que ela sabe mais que o pregador, ela começa a não prestar atenção na mensagem que está sendo pregada. Ela começa a divergir a atenção dela, né? A consciência de que sabe mais do que o outro. Isso é muito evidente hoje. Próximo. E aí o conhecimento que antes estava preso numa biblioteca ou nos livros na sua casa, né? Hoje ele está acessível de qualquer parte que você estiver. Então, hoje o conhecimento já não é diferencial. O grande diferencial do homem hoje, inteligente, chama-se sabedoria. Não é mais conhecimento. O conhecimento está acessível, só que a sabedoria vem da combinação do seu conhecimento, da sua experiência de vida e da sua inteligência, né? Sabedoria é isso, quando você combina a sua experiência, o seu conhecimento e a sua inteligência, né? Então, quase me quebraram aqui agora por causa da... Mas tá bom, hoje eu estou perdoador, irmão, pode ficar tranquilo aí. Não era esse não, aí. Então, esse acesso ao conhecimento, né, fez de nós, antes, professores, ensinadores, hoje aprendizes com os mais novos. Hoje é normal chegar para quem pai que não chegou para o filho hoje e chega assim, filho, eu preciso baixar um arquivo aqui no meu celular, faz para mim, né? Por quê? Antes, né? Antes era impossível de se pensar um pai pedindo para um filho saber as coisas. O pai dominava o conhecimento das coisas. O filho era um mero aprendiz do pai. Hoje não, eles passaram à frente disso. Porque eles têm muito mais convivência e muito mais acesso. Vamos lá, próximo aí. A interatividade. E aí, amados, é muito importante essa abordagem, por quê? A forma de você expor a mensagem. Hoje as pessoas são muito interativas. A pior coisa para um adolescente, para um jovem, é ficar sentado num banco de madeira ou numa cadeira estofada, ouvindo uma pessoa monologamente falar assim no púlpito. Meus amados irmãos, porque tal, eu estou aqui para pregar a mensagem que está na palavra de Deus. Isso corrói o subconsciente deles. Porque eles são aquela pessoa interativa, e aí ele fica no celular passando mensagem da igreja e fala assim, esses adolescentes estão todos desobedientes aí. Estão todos desobedientes, passando SMS. Porque nós não estamos atingindo a relevância para a vida deles atual. Só isso. A hora que nós formos relevantes para eles, eles vão parar de fazer isso. Vai prestar atenção. Só que as nossas mensagens, estou falando de vocês, as nossas maneiras de abordagem, hoje, na grande maioria, o culto ainda tem tudo, mas às vezes na própria escola dominical. Esses dias, lá em Guarapuava, 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu fui lá no iPad e perguntei para professor de adolescente. Professores de adolescente estavam lá.
Quem de vocês não tem Orkut? Né? Hoje a Orkut está até caindo de moda no Brasil já, mas naquela época era a febre. Para minha surpresa, de umas 10 professoras, tinha 7 que não tinha. Falei, pelo amor de Deus, ou você larga de dar aula para adolescente, ou você vai entender a vida que eles estão vivendo hoje. Porque senão, como é que você vai interagir com eles, se você não tem a mínima ideia como que está a vida deles? É a mesma história. Quando você sabe o ambiente que ele vive e onde ele se informa, como é que ele se relaciona, você consegue ter uma linguagem adequada. Se você pegar o seu filho, o seu neto, e for conversar com ele no MSN, você não entende o que ele escreve. Você não entende. Eu pedi para o meu filho, eu tenho guardado uma relação das palavras que eles usam, você não tem a mínima ideia o que ele escreve com símbolos, é uma linguagem totalmente diferente. Mistura inglês com português, abrevia. Estão rindo, né? Olha, tem 2 tradutoras que, se eu precisar, elas vão saber, já descobri ali, ó. Né? Elas traduzem depois para a gente. Mas é a linguagem dele, então a gente tem que entrar. Então nós temos, veja que público que nós temos hoje numa igreja. Onde eu queria chegar com isso? Nós temos, primeiro, a velha guarda, que é o conservador. Né? Nós temos aquele pessoal que é o pessoal que está ali no meio termo, onde ele quer um pouquinho da velha guarda, não quer abrir mão de algumas coisas, mas quer modernizar. E tem uma outra turma que quer que muda tudo. Está tudo errado. Né? Então, e a mensagem tem que ser eficiente para os 3. Então, quando nós formos organizar um sermão, ou uma pregação, ou um ensino, nós temos que levar em consideração isso, que aos poucos, vocês estão percebendo aqui, que eu falo um pouco, eu estou usando aqui algumas técnicas que vocês não percebem, para abordar cada um. Ó, o adolescente está rindo porque eu brinquei com ela, vocês viram os brinquedos que eles brincavam na infância, né? Eu estou envolvendo todos vocês na aula, de forma que vocês estão buscando algo que te interessa. E isso tem que ser distribuído durante a mensagem para que você capte cada um deles. Isso vai nas ilustrações, vamos falar na frente, vai nas abordagens, vai no humor que você usa. Né? Esses dias nós tivemos um pregador que chegou em Londrina, daquele que chegou e já indo no púlpito um pé só para dar uma sapateada. Né? E começou a pregar, né? E começou a dar até aqueles aviãozinhos. E a igreja não é acostumada com isso. Eu falei para ele, você devia ter perguntado. Estragou o culto. Porque deu uma mensagem boa, tinha uma mensagem muito boa, só que a forma dele transmitir a mensagem era inadequada para aquele público que ele estava falando. Uma igreja que é acostumada com um pastor que tem a palavra suave, que traz pregadores e ensinadores, né? E aí, eu cheguei para ele no final do culto e falei, olha, irmão, é o seguinte, você consegue pregar em outro estilo? Ele falou, consigo. Então amanhã você vai ter o dia todo, eu te liberar de manhã, você prepara a mensagem da noite, mas se vir pregar nesse estilo, irmão, vou ter que arrumar outro pregador para amanhã, porque você viu o que aconteceu? Não, eu percebi. O que é não fazer a leitura do ambiente? Quem são as pessoas? Como é que é? Ter a informação, irmãos. Hoje, além de tudo, porque aí você tem aquela pessoa crente, né? Muito crente, né? Que ela fala assim, não, eu orei, Deus vai me abençoar. Deus não faz a tarefa que você tem que fazer. Deus não é seu servo, nós que somos servos dele. Você quer a mensagem eficaz? Primeiro faça a sua parte, que é orar, que é consagrar a Deus, que é buscar a unção do Espírito Santo, mas se preparar. E às vezes a preparação é coisa simples, não é você ler 10 enciclopédias. Às vezes você saber, por exemplo, vou pregar para jovens, né? Primeiro, você vem pregar no culto de jovens, eu vou. Coloquei um tênis, calça jeans e camiseta. Se eu for assim lá, esse cara é do outro mundo, não é da minha turma. Não, lá na igreja, eu falei, tirei jeans, tênis e camiseta. Ô irmão, você é a maior maneira, viu? Né? Você é a maior maneira, legal, né? Por quê? Ele tem que se sentir igual a gente, se não criar distância, né? Próximo lá. Características gerais da sociedade contemporânea. Tudo isso que eu falei, está gerando uma sociedade com algumas características, né? Primeiro, culta, nós já falamos bastante. Próximo. Informada, já falamos, estou resumindo aqui. Exigente e contestadora. Acabou aquela ideia das pessoas receberem e serem receptivas.
por si só. Vocês já viram falar na teoria da malha? Né? Da peneira. O que é a teoria da peneira? Todos nós, quando nascemos criança, nós nascemos malha grossa. Tudo que você fala é como se jogar um punhado de areia com pedra e tudo na malha e passa para o outro lado. Fala malha grossa. Toda a informação que você passa, ela atravessa. À medida que você vai vivendo, né? Vocês vão descobrir por que a gente fala quando a gente fica velho, fica chato. À medida que a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai tendo experiências, vai tendo conhecimento, vai tendo sabedoria, e essa malha vai apertando. Hoje acelerou isso. E essa malha vai ficando afinada, por quê? Pelo filtro do conhecimento, pelo filtro daquilo que me serve. Eu só recebo aquilo que me serve. E aí, quando você joga aquele mesmo punhado de areia que lá uma criança passa, joga, volta metade, volta tudo. Porque só vai passar aquilo que for relevante para ela. Ela vai filtrar pelo conhecimento, pela experiência, e só recebe aquilo que é relevante para ela. Isso é uma malha fina. Não vale chamar os outros de malha grossa. Tá certo? Começar a chamar o irmão, esse irmão é muito malha grossa aí, né? Não vale, isso é pecado, né? Então, a malha fina é aquele que filtra, e hoje nosso público é essa contestação, né? A maneira que são exigentes tem a ver com isso. Próximo. Rebelde. É uma sociedade rebelde porque elas querem mudar o mundo. A geração Y, que é a nova geração agora, eles querem tudo para hoje e quer que o mundo seja diferente do jeito deles, né? E isso já contagiou. Nós não estamos falando de gente de 15 anos a 20 anos, nós estamos falando de gente de 30, de 35, que faz a grande parte da nossa igreja hoje e do nosso público que nós precisamos evangelizar. Próximo. Impaciente. Porque a comunicação é rápida, ele fala com alguém daqui, fala do Brasil agora, e resolve as coisas por telefone rápido. Ele não tem paciência hoje, todos agora, de ficar esperando, e você vai lá, não, porque agora vamos falar 12 tópicos sobre a volta de Jesus. Ele já fala, quando você fala o primeiro, ele já está cansado, porque você sabe que tem mais 11. Né? Não, impaciente. Então, essa pressão que as pessoas sofrem pelo ambiente que eles estão sendo criados, né, cria para a gente uma dificuldade de transmitir a mensagem, né? Próximo. E uma coisa importante, um povo sedento. Até 2020, os maiores recursos de saúde no mundo serão gastos com doenças psicossomáticas. Que é isso? Doenças da alma, que não saem em raio-x, não saem em exame de sangue, não saem aquela doença que o tarja preta resolve hoje. Né? Uma coisa que é um vazio dentro dela. O que é? Um versículo que resolve, um remédio, assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Só que nós conversamos hoje, eu tenho pesquisado e pensado muito nisso. Eu sou uma pessoa que eu leio pouco e penso muito, né? As pessoas falam, você lê bastante. Eu leio muito pouco, mas penso muito. Eu leio uma frase e penso uma semana nela. E quando... Esse é o irmão dos 5 minutos? Não é, né? Ah, bom. Irmão dos 5 minutos. Você pensa que eu comecei atrasado, hein? Vocês atrasaram meu começo. Então essa sociedade, né? Ela é sedenta, e nós falamos o seguinte hoje: nós pregamos uma mensagem, os pregadores acostumamos a pregar uma mensagem para quem está arrebentado. Se não é isso? O ponto lá de chegada, o alvo da mensagem não é trazer as pessoas para frente aqui, orar, e realmente Jesus tem uma importância diferente para a vida dessas pessoas, porque elas dependem. Eu estava falando com o pastor, quando eu era criança, eu tinha uma irmã que sofria de asma. Quando atacava a asma nela, nós orávamos. Sabe por quê? Porque não tinha plano de saúde. Nós estávamos a 50 quilômetros do médico mais próximo e não dava para ir de carro, não tinha nem carro para ir. Então Jesus era necessário para nós. Hoje eu já me flagrei no pronto-socorro e pensar, poxa, eu nem orei por isso ainda. Estou confessando aqui. E aí nós pregamos. Então a mensagem Jesus cura,
A relevância que tinha lá antes, nos tempos da dificuldade, quando a pessoa vai melhorando de vida, ela começa a ter outra. É triste falar isso, mas é a verdade que nós estamos vivendo. E aí nós pegamos uma mensagem, essas pessoas que estão lá, por que a Europa, os Estados Unidos não aceitam Jesus? Porque o Deus que nós aprendemos a pregar não é relevante para a vida deles, porque eles conseguem resolver os problemas que nós falamos que Deus resolve. Eles só vêm para a igreja quando está com câncer, que ele não tem quem resolva. Quando está com AIDS, que ninguém resolve. Aí o Deus que nós pregamos, que cura também câncer, cura AIDS, quando ele não encontra a solução por suas forças, por seu dinheiro, né? É aquela hora que o homem descobre o que o dinheiro não consegue fazer, é onde ele descobre que Deus é relevante para a vida dele. Mas nós não estamos pregando Deus só para o fim da vida das pessoas. Nós temos que pregar Deus que ele seja relevante. E o que é esse Deus? Qual é essa mensagem para esse século, para esse momento? É uma mensagem que diga assim, você consiga dizer para ele, você aí, meu filho, que está aqui sentado nesse banco, que tua empresa está indo bem, que a tua família está indo bem, que está com dinheiro no banco, mas você, quando você deita na sua cama, seu travesseiro tem espinho. Tem hora que a tua boca seca e falta o ar para você respirar. É a sua alma clamando por Deus, é o seu espírito clamando por Deus, e esse encontro para a solução desses problemas, é essa mensagem que eu estou te pregando para você, e quando você vir aqui aceitar Jesus, experimentar esse Deus que nós pregamos, Ele muda a sua vida, Ele preenche esse vazio. Irmãos, como eu queria, e como eu busco ter mais unção na minha vida para pregar essa mensagem também. Mas é tão fácil a gente pregar para a maioria das pessoas que fala assim lá no Brasil, aqui, fala você hoje está com dificuldade financeira, vocês aqui que saiu do Brasil para vir buscar uma nova vida aqui, Deus tem uma bênção maravilhosa para a sua vida, Ele vai mudar a sua vida financeira e por aí vai, né? Nossa, todo mundo quer essa bênção. Então, para o pregador que quer fazer showzinho, quer trazer as pessoas para frente, é a melhor mensagem de pregar. É mais fácil falar isso. Agora, nós precisamos atingir também as pessoas que estão bem. E eu desafio vocês a lembrarem quando que você esteve numa igreja que o pregador pregou uma mensagem para as pessoas que estão bem. E o nosso Deus não é um Deus só para consertar, é um Deus para mudar a vida daquelas pessoas que estão bem também. Ó, irmão dos 5 minutos, né? Esse Deus que nós precisamos levar às pessoas, que ela esteja bem, esteja com saúde, não esteja com dinheiro, sem dinheiro, esteja com a família bem ou não esteja, a palavra de Deus é relevante para a vida dela. É essa mensagem que nós temos que aprender cada dia a transmitir melhor, a trazer melhor para as pessoas. Vamos ver o próximo? Ainda tenho 5 minutos. E aí, tudo se moderniza. Até o videogame da vovozinha já mudou, né? Então, quando a gente olha essa modernidade toda, não é um negócio da gente trazer aqui algo para você, para empolgar você, e sim para mostrar a modernidade. O meu objetivo nessa aula é colocar vocês para pensar. Eu não vim aqui para convencer vocês de nada, mas vocês voltarem pensando e se questionando para buscar ser melhor e prestar um melhor serviço para o reino de Deus. Não adianta saber você desenhar toda a estrutura de um sermão se o conteúdo dele não for relevante para as pessoas. O que faz mudar a vida das pessoas não é o conteúdo do sermão, não é a estrutura bem feita só, não. É o conteúdo que você vai passar. Dá o próximo lá, deixa eu ver qual que é, se eu vou entrar. Tá, eu vou encerrar com esse aqui. Hoje, amados, nós dependemos de muita criatividade. Tem som aí nesse computador? Eu esqueci de falar isso. Tem som, sai som do computador aí? Então libera com som, que no próximo aí é o filme. Só segura aí. Criatividade. Eu vou encerrar com esse filme para vocês verem que a melhor coisa a nós fazermos é pedir a Deus criatividade na mensagem, no evangelismo. Eu dou no Instituto Haggai essa matéria, criatividade no evangelismo. E esse filme diz tudo sobre criatividade. Como você atingir as pessoas de uma forma diferente, de você criar algo relevante. Dá o próximo slide, você tem que clicar no filme para rodar, irmã. Espero que é na nossa
Não, você tem que clicar no slide, lá dentro. Dentro do filme. Isso. Se apagar a luz aqui, fica melhor. Merece um bis? De novo. Criatividade. Olha sobre o ângulo da criatividade, né? Você clica lá de novo. Curva sua cabeça. Meu Deus, como nós precisamos aprender de Ti. Senhor, como nós estamos carentes de aprender e ter criatividade, ter inspiração, mas principalmente unção do céu para pregar a mensagem e atingir o objetivo principal, que é mudar as vidas através da salvação, através da ação do Espírito de Deus. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado.